Quando você cria alguma coisa, quando você coloca o seu lado criativo no mundo, aquilo tem que ter a sua personalidade porque saiu da sua cabeça, e quando isso acontece, vira algo único. Não ficaria igual se fosse qualquer outra pessoa fazendo porque tem o seu DNA naquela obra. Por exemplo, algumas criações minhas são de assuntos que outras pessoas também já comentaram, no entanto, eu não estou exatamente contando a história, eu estou passando a minha interpretação baseado nas minhas experiências, e é nesse momento que vira algo diferente. Quando o assunto é música, esse conceito não fica muito longe, é por isso que é tão comum o uso de sample, que se você não sabe, sample é quando você tira algo de uma música antiga e coloca numa música nova. Seja algum instrumento, um vocal, qualquer coisa. Basicamente você pega algo que já existe e adapta da sua maneira, pro jeito que você quer se expressar. Essa música tá num projeto sobre uma fase específica que ele tá passando, porém o sample dessa faixa é de uma música japonesa de 1983. Percebe como dá pra você pegar algo que já existe e dar um significado novo colocando o seu DNA naquilo, mesmo que seja algo de mundos diferentes. Eu te contei tudo isso pra te mostrar como você, colocando sua visão nas obras, vira algo único. Mesmo que seja uma coisa que já existe, se tu colocar a sua criatividade, pode se tornar algo especial, diferente dos outros. E você só consegue fazer isso se tu criar pensando em você primeiro, no que você acha melhor para aquela obra. E como esse cara disse, a melhor forma de conectar com outras pessoas é fazendo algo para si mesmo. Porém, no momento que você consegue conectar com outras pessoas através da sua arte, qual é o próximo passo? Para um artista, o próximo passo é levar a experiência virtual pro ao vivo, e pouquíssimos artistas conseguem realizar esse feito. O comum é que quando alguém faça um show, aquilo basicamente é uma playlist das músicas mais populares, dificilmente tem algo a mais. Agora, quando você consegue contar uma história também no ao vivo, aquilo vira uma obra de arte. Antes do Michael Jackson, o intervalo do Super Bowl era algo secundário, ninguém dava muita importância, mas quando o Michael transformou esse momento em algo além de só música, esse evento se tornou um palco único para passar uma mensagem, contar uma história através da arte. Quando o Michael adaptou algo para passar uma ideia que estava na cabeça dele, aquilo transformou o significado desse show. Agora, um dos artistas que pegou esse conceito e levou ao extremo foi o The Weeknd, porque o que acontece nesse palco é basicamente 2 horas de um storytelling, tudo feito ao vivo, o que gera uma conexão com outras pessoas, completamente diferente de quem só ouve a música. Tem uma porrada de teoria que na verdade o show dele é um ritual satânico, pode até ser um ritual, mas na verdade é pra outra coisa, e pra você entender esse show, primeiro você tem que entender como cada obra dele se conecta, porque é um storytelling. Por exemplo, você deve saber que ele sempre começa o show com a máscara, e em certo momento ela é removida, tem um motivo pra isso, vamos lá. Na sua última trilogia, a última como The Weeknd inclusive, os 3 álbuns contam uma única história, e tudo isso começou por causa da Bella Hadid, ela foi o ponto inicial dessa história. Esse relacionamento acabou por causa do Abel, e toda a culpa resultou em After Hours, uma obra que viaja por vários estágios de um término, onde o Abel usa tudo que essa vida pode oferecer para suprir um vazio. Por isso toda a estética do projeto se passa na madrugada. Por causa de um término ele se afunda em droga, mulher, cassino, e a maior parte desse álbum se passa em Las Vegas. É literalmente uma máscara, algo usado para esconder o que ele está sentindo. O encerramento dessa obra é o The Weeknd reconhecendo que não dá para continuar com essa vida, até porque ele não tem mais 20 anos. Seu corpo não responde da mesma forma, e isso nos leva diretamente ao próximo álbum. Aqui é como se fosse um purgatório, onde o The Weeknd reconhece e paga pelos pecados de uma vida inteira. É o começo de um processo de mudança, onde ele quer deixar os velhos hábitos para trás e melhorar como pessoa. É alguém traumatizado, que ao mesmo tempo que tem medo, quer finalmente conseguir viver uma relação saudável. Por isso, ao decorrer do álbum, você vê um receio em se envolver com outras pessoas, pelo medo de passar por outra experiência ruim e voltar à vida antiga. Agora, o terceiro álbum dessa trilogia é um renascimento. É como se fosse uma nova pessoa surgindo que deixa para trás aquela vida, é o processo de mudança completo. Tem vários assuntos nessa obra que são muito pessoais, como ele falando que quer se conectar com seu pai, porque nunca teve essa relação. Agora que você sabe desse contexto, vamos pro show. O The Weeknd começa sempre com a máscara, que representa ele escondendo suas emoções, como ficou visível em After Hours, onde ele usa coisas fúteis para esconder o real
real estado que ele se encontra. Mais pra frente, assim como acontece no final da trilogia, ele tira essa máscara e mostra quem é de verdade. Inclusive, a cidade destruída que fica de fundo no seu show representa a sua vida até aqui, algo caótico que quase levou à destruição. Por esse motivo que no começo tem essa figura no telão, que é ele tentando se libertar, sair desse ciclo vicioso e dessa vida que a fama proporciona. Agora, outra coisa única desse evento é a estátua no meio, que é a Sorayama. Em vários momentos do show, ela é a figura principal. Inclusive, aquela teoria de ritual é porque em vários momentos as figurantes ficam em volta dela, mas tem um significado maior. E já que eu citei as figurantes, elas representam alguns pecados, representa a vida passada do Abel. Também é por isso que as figurantes estão de máscara, assim como o próprio The Weeknd. E esses pecados, por assim dizer, ficam em volta da estátua. Lembra que eu te falei que o começo disso tudo foi por causa da Bella, desse relacionamento? Não por acaso ela tem uma conexão com o cara que criou a Sorayama. Quando ele fez uma parceria com a Dior em 2019, a silhueta que ele usou como inspiração para fazer a estátua é da Bella Hadid. Por isso The Weeknd traz essa figura e coloca no meio do palco, porque ela é o começo de tudo, é o começo do processo que resultou na pessoa que ele é hoje. E aqueles pecados giram em torno exatamente dessa figura. É como se fosse uma tentação, enquanto de fundo tem aquela pessoa querendo escapar disso. Daí uma das músicas do segundo álbum, elas vão embora, justamente porque é aquele começo do processo de mudança, e elas voltam também uma música da segunda obra, uma que fala sobre aquele medo de se machucar e voltar aos velhos hábitos. É por isso que elas ficam em volta do Abel e também em volta da estátua. Em uma das músicas mais pesadas dele, que saiu depois de um término onde ele ficou na merda, é nesse momento que ele caminha em direção aos pecados, porque nessa parte da sua vida, quando ele criou essa música, ele abraçou esse lado ruim. Percebe como tudo nesse evento tem um simbolismo? Tem uma mensagem que fala sobre cada fase da carreira de um artista. No final do show, em uma das músicas mais pessoais do último álbum, onde é como se fosse um recap da sua vida antiga, tem a figura de um portão se fechando para concretizar o encerramento, o fim de uma fase e o começo de outra. É nesse momento que as figurantes vão embora para sempre. O Abel abandona sua persona antiga como The Weeknd e começa um novo capítulo. Tudo nesse evento é uma construção. Como eu disse lá no começo, são 2 horas de storytelling que você só entende se de fato prestar atenção. Voltando pro início desse conteúdo, o ao vivo é uma coisa que sempre existiu, mas vez ou outra aparece algum artista que transforma o significado disso, adaptando algo pra sua maneira, pra o que tá na sua cabeça. Não ficaria igual se fosse qualquer outro artista fazendo o que o Michael fez aqui. Da mesma forma que esse show só funciona porque é o The Weeknd, e é nesse momento que o ao vivo deixa de ser apenas um evento e se torna uma obra de arte.